O vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, Alcides Martins, assumiu hoje interinamente a chefia da Procuradoria-Geral da República. O cargo foi transmitido por sua antecessora, Raquel Dodge, em cerimônia no plenário do colegiado, que contou com a presença do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Em sua primeira manifestação como procurador-geral, Martins anunciou o retorno, em nome da continuidade, dos integrantes do grupo de trabalho da Lava Jato na PGR, que haviam deixado seus postos na reta final do mandato de Raquel Dodge, por discordarem da forma como ela conduzia a operação. O que tiver que ser feito, vai ser feito, afirmou ele. 6 integrantes da Lava Jato na PGR haviam deixado seus postos em protesto contra os rumos da Lava Jato na Procuradoria sob a condução de Raquel Dodge. Segundo a assessoria da PGR, uma portaria deve ser publicada ainda nesta quarta-feira com o nome daqueles que aceitaram retornar de imediato para a operação. Martins assume o cargo enquanto não é sabatinado e aprovado no Senado o novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, cujo nome foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro no início do mês. A previsão é de que os trâmites parlamentares ocorram até a próxima quarta-feira, 25 de setembro, restando somente a realização de nova transmissão de cargo em caso de aprovação. Enquanto isso não ocorre, permanecem também como interinos nos cargos o atual vice-procurador-geral Luciano Maris Maia e o vice-procurador-geral eleitoral Humberto Jaques. Desde 1988, a PGR foi chefiada por um interino ao menos outras 2 vezes. A subprocuradora Helenita Ascioli assumiu após o fim do mandato de Roberto Gurgel e antes de Rodrigo Janot tomar posse em 2013. Antes, o mesmo ocorreu com a subprocuradora Débora Duprá, que foi a PGR interina por 22 dias em 2009. As informações são da Agência Brasil. O procurador-geral Alcides Martins, vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público, assumiu interinamente a Procuradoria-Geral da República no lugar de Raquel Dodge. A cerimônia aconteceu há pouco no Conselho Superior do Ministério Público Federal. Alcides Martins fica no cargo até que Augusto Aras, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar a chefia da PGR, seja sabatinado pelos senadores da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou da abertura do Fórum Nacional do Comércio em Brasília. Ele falou sobre o andamento das reformas do Executivo que tramitam no Congresso Nacional. O ministro afirmou que vai trabalhar em parceria com deputados e senadores para garantir a melhor reforma tributária e acredita que é possível aprová-la até o fim deste ano. É evidente que nós estamos trabalhando duro e estamos fazendo muitas conquistas em relativamente pouco tempo, porque temos o apoio do presidente, de um lado, que está realmente fornecendo um escudo para a equipe econômica avançar, e do Congresso, que está sincronizado na mesma pauta de modernização. Nós vamos trabalhar com Câmara e Senado numa proposta conciliatória, onde vamos conversar com eles e ver como é que nós podemos fazer isso, essa acoplagem da reforma do IVA estadual e municipal com o nosso IVA federal. Imagino que isso vá daqui até o fim do ano, quer dizer, nós vamos trabalhando nisso juntos, às 6 mãos, né? Executivo e as 2 casas do Congresso, e vamos até o fim do ano com isso. Acho que chegamos ao final do ano com essa reforma tributária implantada, feita. E as coisas estão indo melhor até do que nós esperávamos, no sentido das dificuldades. Parecia que não ia haver governabilidade, não ia haver apoio. Ora, nós encontramos um Congresso maduro, preparado para apoiar as reformas. São 9h45, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro continua em recuperação da cirurgia e hoje não tem compromissos oficiais em Brasília. Vamos então direto ao Palácio da Alvorada. A repórter Gabriela Noronha acompanha a movimentação por lá. Bom dia, Gabriela.
Bom dia, Renata. Um bom dia a todos. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro se recupera aí da cirurgia feita no dia 8 em São Paulo e não tem compromissos oficiais nesta quarta-feira. O presidente tem apresentado uma melhora clínica progressiva e aconselha o médico, ele tem que reduzir o ritmo de trabalho aí neste primeiro momento e por isso está despachando aqui do Palácio da Alvorada. O presidente deve aproveitar esses dias para finalizar o discurso que fará na Assembleia Geral da ONU e, segundo o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, a viagem do presidente aos Estados Unidos está confirmada. O presidente deve viajar ainda com pontos e uma série de restrições. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro deve fazer uma nova avaliação médica. E ontem, na retomada aos trabalhos, o presidente sancionou 2 projetos de lei. Um deles é a respeito que agora obriga agressores de mulheres a ressarcirem o SUS aí sob os custos, né, de tratamento das vítimas. Vamos ver os detalhes na reportagem de Márcia Fernandes. Ainda se recuperando da cirurgia de correção de uma hérnia no abdômen e dentro do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro reassumiu a presidência e sancionou um projeto de lei que altera o Estatuto do Desarmamento. Com a sanção, agora moradores de áreas rurais têm assegurado o direito da posse de armas de fogo em toda a propriedade rural e não apenas dentro da residência, como determinava o Estatuto. Todos nós ganhamos com essa proposta, porque por menor que ela seja, né, o sentimento que pode ter é de que nós estamos buscando fazer o melhor para atender a necessidade do nosso povo. É um passo importantíssimo que o presidente Bolsonaro deu hoje, junto com o parlamento brasileiro, para garantir o direito à legítima defesa a todas as famílias brasileiras que vivem no campo. O presidente também sancionou outros projetos. Um deles altera a Lei Maria da Penha, prevê que os agressores sejam responsabilizados pelos gastos das vítimas de violência doméstica relacionados aos serviços de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Um outro projeto estabelece o direito de as mães amamentarem os filhos durante a realização de concursos públicos pelo período de 30 minutos a cada 2 horas. Neste caso, a mãe pode levar um acompanhante para cuidar da criança enquanto ela faz a prova. O tempo utilizado na amamentação será compensado durante a realização do concurso. E um outro projeto sancionado inclui o laço junto da vaquejada e do rodeio como manifestação cultural do patrimônio cultural brasileiro e determina que nas vaquejadas os animais tenham acesso à água, comida e outros cuidados. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou da abertura do Fórum Nacional do Comércio em Brasília. Ele falou sobre o andamento das reformas do Executivo que tramitam no Congresso Nacional. O ministro afirmou que vai trabalhar em parceria com deputados e senadores para garantir a melhor reforma tributária e acredita que é possível aprová-la até o fim deste mês. É evidente que nós estamos trabalhando duro e estamos fazendo muitas conquistas em relativamente pouco tempo, porque temos o apoio do presidente, de um lado, que está realmente fornecendo um escudo para a equipe econômica avançar, e do Congresso, que está sincronizado na mesma pauta de modernização. Nós vamos trabalhar com Câmara e Senado numa proposta conciliatória, onde vamos conversar com eles e ver como é que nós podemos fazer isso, essa acoplagem da reforma do IVA estadual e municipal com o nosso IVA federal. Imagino que isso vá daqui até o fim do ano, quer dizer, nós vamos trabalhando nisso juntos, às 6 mãos, né? Executivo e as 2 casas do Congresso, e vamos até o fim do ano com isso. Acho que chegamos ao final do ano com essa reforma tributária implantada, feita. E as coisas estão indo melhor até do que nós esperávamos, no sentido das dificuldades. Parecia que não ia haver governabilidade, não ia haver apoio. Ora, nós encontramos um Congresso maduro, preparado para apoiar as reformas. E o Ministério da Economia decidiu zerar o imposto de importação de produtos como guindastes e robôs industriais. Desde o mês passado, medicamentos usados no tratamento de câncer e HIV também não são mais taxados.
O governo federal zerou a tarifa de mais de 530 itens de bens de capital e de informática e telecomunicações importados. Fazem parte da lista de isenção do imposto de importação até o fim de 2020 itens como robôs industriais, guindastes e tratores para projetos de infraestrutura. E o imposto foi zerado até o fim de 2021 para a importação de bens como máquinas para a produção de medicamentos e equipamentos médicos para exame e cirurgias. O corte de impostos de importação segue a política econômica do governo, que também zerou no mês de agosto as tarifas de alguns medicamentos importados para tratamento de câncer e HIV. Com as portarias desta terça-feira, já são mais de 2.300 produtos que tiveram a alíquota de importação zerada desde o início do ano. Segundo o Ministério da Economia, a medida pretende incentivar a queda dos preços e estimular os investimentos no país. Foi decidido, portanto, retirar esse ônus do investidor brasileiro, né, que não teria opção de comprar um produto nacional equivalente, mesmo assim, sem o uso desse instrumento de ex-tarifário, teria que pagar tarifas que poderiam variar entre 14% e 16%. E isso, sem dúvida, chegará não só às empresas, mas também aos consumidores. A Polícia Federal identificou áreas indígenas desmatadas que seriam alvo de grilagem em Altamira, no Pará. Já são 25 dias da Operação Verde Brasil para combater queimadas e crimes ambientais na Amazônia Legal. A repórter Priscila Terezo tem mais informações. Bom dia, Priscila. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. A Polícia Federal identificou 15 mil hectares em área de desmatamento no município de Altamira, no Pará. Esse local pertence à terra indígena Ituna Itatá e estava em processo de grilagem. A ação da PF faz parte da Operação Verde Brasil e os policiais usaram imagens de satélites para identificar as áreas desmatadas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, destacou o trabalho da Polícia Federal no Twitter. Nos 25 dias da operação, já foram montadas 30 bases avançadas por 9 estados da Amazônia Legal para combater as queimadas e os crimes ambientais. Desde o dia 24 de agosto, os militares combateram mais de 650 focos de incêndio, apreenderam cerca de 17 mil metros cúbicos de madeira, lavraram 105 termos de infração, que representam 27 milhões e 100 mil reais em multas, apreenderam caminhões, tratores, carretas, motos, motosserras, embarcações usadas no desmatamento ilegal e de equipamentos usados em garimpos clandestinos. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Priscila, pelas suas informações. E começa hoje a Semana Nacional de Trânsito. Vamos até São Paulo saber os detalhes com o repórter Ricardo Ferraz. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A Semana de Trânsito começa hoje e vai até o dia 25 de setembro. O Ministério da Infraestrutura está lançando uma campanha para alertar sobre os principais fatores de acidentes nas estradas e ruas brasileiras, como, por exemplo, beber e dirigir, o desrespeito aos limites de velocidade ao pedestre e o uso de celular ao volante. O comportamento do motorista brasileiro se reflete em graves estatísticas. De acordo com o Ministério da Saúde, os acidentes de trânsito são a segunda maior causa de morte por fatores externos no Brasil. Com base nos números do Sistema Único de Saúde, o Conselho Federal de Medicina aponta que os acidentes de trânsito são o fator que causam 5 mortes, aliás, a cada hora no país. Nós estamos no Centro de Reabilitação no Simão Toro, na zona oeste da capital paulista, que começa hoje uma ação educativa para alertar sobre os efeitos negativos do consumo de álcool e das consequências da violência no trânsito. 40 motoboys já estão por aqui para passar por essa ação e estão nesse momento simulando como seria a vida caso eles sofressem graves lesões de trânsito. Eles são as principais vítimas do trânsito brasileiro, já que correm o tempo todo e expõem a vida para fazer entregas, e essa pressa, Renata, nem sempre acaba bem. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. Bela iniciativa, né? Mais de 14 milhões de pessoas sofrem hoje com transtornos mentais no Brasil. Os números são do Ministério da Saúde, que lançou uma campanha para combater a depressão, principalmente entre os jovens. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2011 e 2018, foram
113 mil tentativas de suicídio. E os jovens de 15 a 29 anos são 45% do total. Esse é o público da campanha de valorização da vida e combate à depressão que começa a ser divulgada nesta quarta-feira. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. 7,6% dos brasileiros com 18 anos ou mais receberam diagnóstico de depressão. A doença cresceu mais de 18% nos últimos 10 anos em todo o mundo. Saúde mental deve ser o principal agravo que vai levar as pessoas às unidades de saúde nas próximas décadas. Jean tem 44 anos e desde os 11 sentia tristeza e uma vontade de se isolar. No ano passado, ele quis tirar a própria vida. Ele foi acolhido nesse centro psicossocial e diagnosticado com uma doença que tem cura, a depressão. Esse acompanhamento tem me ajudado a não desistir. Então é por isso que hoje a cada dia estou lutando, passo a passo. A pessoa começa a ver o mundo cinza, sem graça, começa a não ter sonhos, nem planejamento. Então imagina uma vida sem sonhos. A gente está estimulando muito o CAPS a fazer terapia de grupo, fazer roda de conversa, fazer mais, sair de dentro do CAPS para a comunidade. O pagamento dos recursos do FGTS já começou e a Caixa alerta os trabalhadores para riscos de fraudes e golpes. Nessa primeira etapa, podem sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço trabalhadores nascidos entre janeiro e abril que têm poupança ou registraram opção por crédito em conta corrente na Caixa Econômica Federal. O trabalhador terá direito a sacar até R$ 500 por conta vinculada. Para esta fase inicial, a previsão é de que 12 milhões de brasileiros recebam o benefício. Segundo o governo federal, os saques de recursos do FGTS devem injetar 40 bilhões de reais na economia até março de 2020. Tanto dinheiro chama a atenção de fraudadores. Para evitar que as pessoas sejam vítimas de golpistas, a Caixa Econômica tem algumas dicas de segurança. A grande dica é não acesse aplicativos de terceiros, falsos ou links que são enviados. Vá aos canais oficiais da Caixa, o aplicativo FGTS ou o nosso 0800. Se você tem qualquer dúvida e não conseguiu acessar esses canais, procure uma agência da Caixa. Para atender a população com tranquilidade nos mais de 55 mil pontos de atendimento em todas as regiões do Brasil, a Caixa Econômica preparou um esquema de atendimento especial. Esse é o maior pagamento da história do sistema financeiro nacional. Nós estamos falando de 96 milhões ao todo e a Caixa, como banco público, está cumprindo com rigor e disciplina a sua missão de atender todos os cidadãos. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.